Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao nosso seminário online, a disciplina de louvor e adoração, em que nós temos trabalhado a temática do louvor e da adoração à luz da palavra de Deus, olhando ali para o que as Escrituras têm a nos ensinar, a nos revelar sobre a forma como Deus deseja que nós nos acheguemos a Ele através da adoração. Já falamos que a adoração é a forma de relacionamento que Deus estabeleceu para se relacionar, para estar em contato com o homem, e é muito importante que a gente então compreenda, já que todos como cristãos buscamos e desejamos ter um relacionamento real, íntimo, pessoal com o nosso Salvador, é muito importante que nós entendamos aí o que as Escrituras nos ensinam, o que o Espírito Santo nos trouxe de revelação até hoje, a respeito da maneira como nós devemos adorá-lo. Na aula passada, nós falamos bastante a respeito de Davi, esse homem de Deus tão importante dentro do contexto da adoração na Bíblia, e falamos a respeito da sua vida, do seu chamado, da sua vocação ministerial, o seu chamado ao ministério, e também a respeito do estabelecimento do tabernáculo de Davi, que durou ali durante todo o período de reinado de Davi sobre Israel, e foi um lugar extremamente importante para o contexto da adoração, não só em Israel, como também para nós como igreja hoje e futuramente para aquilo que nós queremos e desejamos experimentar na nossa vida eterna, na Jerusalém Celestial, onde nós vamos adorar o Senhor eternamente a todo o tempo. E o tabernáculo de Davi trouxe uma sombra profética, um pouquinho dessa sensação de eternidade que nós um dia experimentaremos no céu. E continuando então aquilo que nós vínhamos trabalhando na aula passada, a ideia na aula de hoje, estamos entrando aí na nossa aula 4, é trabalhar um livro da Bíblia que carrega uma importância, uma riqueza profética, espiritual, de conteúdos e informações muito relevante dentro da temática do louvor e da adoração, que é justamente o livro de Salmos, que é conhecido como o Inário de Israel e cuja maior parte, a gente poderia dizer que a maior parte desse livro realmente foi composta ali durante a vigência do tabernáculo de Davi, sendo Davi um de seus maiores autores, o seu maior autor, o maior autor da maior quantidade de salmos, e alguns dos outros ministros que atuavam ali também dentro do contexto do tabernáculo têm também contribuído para a formação desse livro tão importante para nós dentro do contexto da adoração. Então, nós vamos começar a aula de hoje falando a respeito um pouquinho da estrutura e do significado do Inário de Israel, do livro de Salmos. Vamos falar a respeito do valor desse livro, não só para o povo daquela época, mas para nós e para tantos outros grupos. Vamos falar um pouco a respeito dos autores e das datas em que os salmos foram escritos. Nem todos os salmos foram escritos ali durante o reinado de Davi, embora a maior parte deles sim, mas vamos falar também a respeito de outros autores e das datas em que esse livro foi formado, foi compilado. Vamos falar um pouco a respeito da música hebraica nos Salmos, a música que acompanhava ali esses textos poéticos que, em sua maioria, foram escritos para serem, de fato, acompanhados pelo toque de instrumentos, pelo canto vocal. Então, vamos falar um pouquinho a respeito do uso da música ali dentro do contexto dos Salmos, o estilo e a estrutura musical, as melodias, o ritmo, o canto coral, e o uso de instrumentos, de corda, sopro e percussão, como nós já comentamos um pouquinho na aula passada. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto na aula de hoje. Vamos falar também um pouco a respeito da poesia hebraica. O livro de Salmos ele não é um livro narrativo, não são histórias propriamente ditas, mas são poesias, Esse é um texto poético, embora trate também de fatos históricos, e elementos narrativas, mas não é um texto narrativo, é um texto poético. Então a gente vai precisar entender um pouco como funciona a métrica desses salmos, as figuras de linguagem que são empregadas para também trazer essa qualidade poética, Há um elemento conhecido como paralelismo, que é um recurso muito utilizado nas poesias, no texto poético, e aparece muito ali no livro de Salmos também. Então vamos falar um pouquinho a respeito dessa poesia hebraica, um pouquinho de aula de literatura, relembrar ali os tempos da escola. Vamos então falar a respeito também da classificação dos salmos, Existem vários tipos de classificação, mas nós vamos falar a respeito de uma específica e colocar esses salmos em algumas
categorias, né, com relação ao seu assunto, com relação à sua abordagem. E finalmente, vamos encerrar nossa aula trazendo o livro de Salmos para o Novo Testamento, né? Vamos falar um pouco a respeito das menções ao livro de Salmos no Novo Testamento, né? Muitos dos discípulos de Jesus, muitos dos personagens, das figuras ali do Novo Testamento fazem menção ao livro de Salmos, muitas vezes para fazer essa correspondência profética com eventos que estavam acontecendo ali naquele momento histórico. Então nós vamos então olhar um pouquinho aí para essas menções aos Salmos. Quem foi que mencionou os Salmos, né? Em que contexto esses Salmos foram mencionados ali no Novo Testamento. E com isso a gente consegue, né, fechar esse ciclo, entendendo que, né, nosso Deus é um Deus eterno, sem começo e sem fim, e a sua palavra também se fecha de uma maneira muito coesa, né, muito perfeita, e tudo ali que foi declarado, profetizado, né, entoado ali no livro de Salmos encontra confirmação até os dias de hoje. Eu, quando era adolescente, eu lembro que a gente tinha aquele hábito, às vezes, de abrir a Bíblia, né, num texto aleatório e falar, Deus, fala comigo. E como o livro de Salmos se encontra ali bem no centro da Bíblia, muitas vezes eu abria a minha Bíblia e encontrava ali algum texto do livro de Salmos, e sempre a gente pode extrair alguma coisa desse livro escrito há tantos séculos que se aplica nas nossas vidas, né? Que traz edificação, que traz consolo, que traz esperança, que traz tantos sentimentos, tantos ensinamentos importantes. Então eu diria que o livro dos Salmos, né? O livro de Salmos é um livro extremamente rico, extremamente importante e relevante para nós hoje, como cristãos, como adoradores. Então vamos gastar aí um tempo nos debruçando sobre a palavra de Deus e aprofundando o nosso conhecimento no contexto ali da adoração no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, olhando então para o livro de Salmos. Que Deus abençoe a sua vida, abra o seu entendimento e traga edificação para você através daquilo que nós vamos compartilhar aqui hoje. O texto que nós vamos ler ao final da nossa aula é o texto O Olhar de um Poeta sobre os Salmos, que foi escrito ali pelo autor Steve Turner, e de fato é um autor que é um poeta americano, que escreveu ali, né, do seu olhar, de alguém que tem esse costume de escrever textos poéticos sobre os Salmos. Então, uma breve análise sobre realmente a riqueza e a importância desse livro, até também para a literatura poética. Lembrando que todos os arquivos, todos os documentos, materiais que nós relacionados aí ao conteúdo da aula de hoje, a apostila, os slides, tabelas e o próprio texto para a leitura após essa aula, estão aqui no link na descrição, no YouTube, aqui no link da descrição do vídeo, que vocês podem acessar e baixar esses documentos, né, fazer essas leituras e aprofundarem ainda mais aquilo que nós teremos trabalhado até o final da aula de hoje. Então é isso, vamos começar! Bem, nós vamos dar início à nossa aula falando um pouco a respeito da estrutura e do significado deste que é conhecido como o Inário de Israel. Algumas igrejas ainda fazem uso desse recurso, o Inário, que é um livro contendo ali poemas, cânticos que são utilizados dentro do contexto do culto, da celebração, da liturgia do culto, para entoar cânticos ao Senhor. Então, é um livro onde toda a igreja pode abrir, vamos abrir juntos no hino tal, na página tal, vamos cantar juntos. E o livro de Salmos funcionou de maneira semelhante ali durante o tempo da existência, principalmente do tabernáculo de Moisés, e durante também toda a vigência, toda a duração ali da história do povo judeu, do povo hebreu. Muitos séculos depois ainda existia esse costume de entoar salmos em determinadas ocasiões, no Shabat, como nós já comentamos, na Páscoa, durante as festas anuais. Então o livro de Salmos realmente funcionou durante toda a sua existência e até hoje como o inário do povo de Israel. Então nós vamos começar ali por dizer que os Salmos é um livro bíblico de 150 capítulos, é um livro extenso, mas ele é dividido em 5 sublivros, como nós vamos falar um pouco melhor a respeito mais pra frente. Então esse livro ele é uma coletânea, né, de salmos que foram escritos por diversos autores ao longo de mais de 9 séculos. Então é um livro que foi compilado aí ao longo de mais de 900 anos, né, de 9 séculos, sendo que boa parte dele foi composta durante, de fato, ali a vigência do tabernáculo de Davi, os 40 anos do reinado de Davi.
Então esse livro, apesar de ele ser um texto, ele ser escrito através de um texto poético, ele também foi responsável por registrar, ainda que indiretamente, os eventos importantes da história de Israel durante aí esses 900 anos. Mas o propósito principal do livro de Salmos é, de fato, expressar adoração a Deus. A maioria desses salmos foi escrita especificamente ali dentro do contexto da adoração em Israel, uma vez que o rei Davi realmente instituiu uma nova forma de adoração na nação de Israel. E durante todo o seu reinado, ele se dedicou muito à organização do louvor ali em Jerusalém. Nós já falamos que os salmos são escritos na forma de poemas, e eles apresentam então características específicas do texto poético. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho nesse sentido um pouco mais para frente, né? Infelizmente, ao traduzir esse texto para outros idiomas, inclusive o português, muitas dessas características se perderam, né, nesse processo aí de tradução. Então, se a gente for cantar os salmos, existem muitos louvores que a gente canta, que a gente ouve, muitas composições também, que, né, muitas vezes nós como músicos e adoradores podemos fazer a partir do livro de Salmos, mas para que seja possível entoar essas melodias, é preciso fazer aí algumas adaptações na métrica dos salmos, porque eles não estão tão automaticamente passíveis de serem cantados no seu texto traduzido ali para o português, por exemplo. Então é necessário fazer alguns ajustes, mas naquela época, né, eles eram textos que poderiam ser imediatamente musicados, transformados em música e cantados ali como louvores e cânticos de adoração a Deus. Poderíamos dizer que a característica mais marcante, mais importante, mais relevante do livro de Salmos é justamente o seu conteúdo, né? Ele trata de assuntos diversos e muito importantes, e essa diversidade realmente traz uma riqueza especial à sua qualidade como exemplo de adoração, né? Eles tratam de toda uma variedade de experiências humanas, né? Falam de vitória, falam de alegria, também falam de medo e perseguição. Eles refletem as emoções de homens espirituais ali gozando de comunhão com o seu Criador, e de pecadores também, em outros momentos, sentindo falta dele. Então é uma variedade muito grande de sentimentos, emoções e momentos do nosso relacionamento com Deus. Então, em alguns salmos se pede bênção sobre os justos e punição sobre os ímpios. Em outros momentos a gente vê ali textos que falam sobre a celebração devido a uma vitória, ou momentos em que existe um quebrantamento. E esse quebrantamento é trazido para Deus, né, na forma de pedido de socorro, de ajuda, enfim. Nós podemos aprender muito ali olhando para as experiências, né, profundas com Deus do próprio rei Davi, de Asaf, de outros salmistas de Israel. E essa leitura realmente nos impressiona com a profunda espiritualidade do louvor, né? O louvor não pode ser algo superficial, mas precisa realmente carregar essa profundidade espiritual, porque revela, né, uma adoração ali em espírito e em verdade. Então é impossível ler um livro de Salmos e não se emocionar e não ser ali tocado realmente pela sua beleza, pela sua profundidade e pela sua espiritualidade. Então nós temos aí hoje, né, o privilégio de olhar esse livro compilado aí durante tantos séculos, escrito por tantos autores, né, e olhar de perto realmente os corações desses homens de Deus que realmente exultavam e valorizavam estar na presença de Deus. O Salmo 135, versículo 1 diz: Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Então a gente vê aí realmente a motivação dos salmistas escrita, né, nesse simples versículo. É um chamado, é um clamor, é um convite à adoração e ao louvor, né? Então se você é um servo do Senhor, louve o nome do Senhor, exalte o Senhor, né? Entoe louvores, coloque o Senhor realmente no lugar mais alto da sua vida e faça isso muito melhor através da música, né? É bom adorar o Senhor de todas as maneiras, em silêncio, né? Em pensamento, em oração, com atitudes, mas ter a oportunidade de exaltar o nome do nosso Deus através da música realmente é maravilhoso, é um presente de Deus, porque nos conduz direto ali
a sua presença. Né? Os louvores sobem de forma suave e agradável a Deus, e a presença de Deus se manifesta através desse entoar de cânticos e louvores, e realmente nós vamos ver o quanto o livro dos Salmos contribui para que isso aconteça, não só ali dentro do contexto da adoração em Israel, mas também nos dias de hoje, nas nossas vidas como igreja, como corpo de Cristo. Já ficou claro para nós que o livro de Salmos ele tem um valor imensurável tanto para o povo de Israel quanto para nós hoje como igreja dentro desse contexto do louvor e da adoração. Mas nós vamos comentar agora um pouquinho a respeito das formas em que esse valor se manifesta. Então nós já vimos que, por exemplo, os Salmos têm um valor histórico, embora eles estejam escritos ali na forma de poesia, de poemas, eles tratam também de eventos e fatos históricos da história do povo de Israel. Não é uma narrativa histórica detalhada, mas eles carregam ali informações sobre momentos importantes da história. Então, trazem esse valor histórico para nós. Em segundo lugar, a gente poderia dizer que o livro de Salmos, isso é inegável, que ele tem um valor espiritual muito importante. Nós já comentamos que Deus deseja que nós o adoremos em espírito e em verdade. E o livro dos Salmos, ele realmente traz essa espiritualidade muito marcante, uma vez que são textos poéticos escritos por homens de Deus que amavam a sua presença e que buscam ali expressar a adoração sincera, né, em espírito ao Senhor. Então é impossível ler um dos livros de Salmos e não ter aí o nosso espírito ativado a entrar em conexão, em contato com o nosso Senhor, o nosso Criador. O livro de Salmos também apresenta um valor ético muito importante. A gente observa aí no livro de Salmos muito clara esse contraponto entre o que é certo e o que é errado, o que é puro, o que é impuro, o que é justo e o que é impiedade, o que é iniquidade. Então a gente vê muito claramente aí esse ensinamento, digamos assim, moral e ético, esses princípios que são trazidos ali através dos textos poéticos de Salmos. Nós também vemos ali um valor biográfico, né? Uma vez que esses salmos muitas vezes trazem fatos históricos a respeito da nação de Israel, eles também carregam ali expressões históricas da vida dos seus autores. Então a gente tem muitas vezes ali Davi escrevendo em momentos muito cruciais da sua vida. Então a gente consegue talvez ler o livro de Salmos em paralelo com a narrativa textual, histórica de 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônicas, e a gente consegue ver, poxa, lá quando Davi, né, foi confrontado pelo profeta Natã com relação ao seu pecado, né, e a gente sabe o que aconteceu factualmente, digamos assim, e a gente consegue olhar para o livro de Salmos, por exemplo, ali em Salmos 51, e ver a maneira como Davi se sentiu, né? O que o pecado dele produziu nele, né? O que a consequência do seu pecado produziu ali nele e de que maneira ele abordou o Senhor, de que maneira ele se colocou diante de Deus ali em adoração, né, se humilhando diante do Senhor, pedindo perdão, clamando pela restauração e pela presença de Deus na sua vida novamente. Então é muito interessante a gente observar esse valor também biográfico do livro de Salmos, trazendo informações importantes para nós a respeito da vida dos seus autores. Em quinto lugar, nós poderíamos comentar um pouco a respeito do valor profético do livro de Salmos. Nós comentamos no início que o último assunto que nós vamos falar na nossa aula de hoje são justamente as menções ao livro de Salmos no Novo Testamento. E muitas vezes essas menções são feitas para conectar, né, declarações proféticas que estavam ali se cumprindo no Novo Testamento. Então o livro de Salmos fala muito a respeito do Messias, fala muito a respeito dos eventos vindouros, então ele carrega mesmo essa importância profética e que para nós hoje é muito interessante, né, observar que coisas que foram profetizadas ali tantos séculos antes vieram depois a se cumprir e muitas coisas que ainda, né, nós temos a expectativa de que virão a se cumprir no futuro. O livro de Salmos tem também um valor devocional, que se assemelha um pouco ali ao valor espiritual dos Salmos, mas trazendo isso um pouco para o contexto pessoal de cada adorador, né? Então eu comentei com vocês no início que quando eu era ali adolescente não tinha muita fluência na leitura da Bíblia, né? Eu gostava de abrir o livro de Salmos e ter um tempo com Deus, um tempo devocional, um tempo de oração, de adoração ao Senhor. Então
ele tem esse aspecto, esse valor devocional muito importante para um novo convertido, para um cristão ali que está nos seus primeiros passos, né? A gente, em geral, recomenda que leia um pouquinho do Antigo Testamento, um pouquinho do Novo Testamento, e um salmo e um provérbio, né? Porque eles vão ali, de uma maneira bem completa, começar a conduzir esse novo cristão, né? Essa nova criatura que acabou de conhecer o Senhor, nos primeiros passos para que realmente estabeleça esse relacionamento com Deus. Mas isso vale para cristãos em todos, né, em todos os momentos ali, em todos os níveis da sua jornada com o Senhor. Nós podemos nos debruçar sobre um capítulo, sobre às vezes um versículo do livro de Salmos, e sermos ali muito edificados, né? Deus fala conosco através desses textos maravilhosos e nós podemos também, né, ser levados ao arrependimento, ser levados a convicções importantes com relação às verdades bíblicas através do livro de Salmos. Então, né, temos muitos aí hoje livros devocionais, né, que nos ajudam nesse nosso relacionamento com Deus ali no tempo devocional, no tempo de devoção, de oração, nosso momento silencioso ali com o Senhor. E que não necessariamente precisa ser silencioso, né? No caso ali do livro de Salmos, pode ser um momento em que nós também declaramos aquilo que está escrito na forma de cânticos, na forma de louvor a Deus. Então ele tem aí essa importância, né? Uma vez que pode funcionar para nós também como um guia devocional que nos ajude nesse momento com o Senhor. E finalmente, nós devemos dizer que o livro de Salmos ele traz ali um valor teológico, né? Nós conseguimos conhecer melhor e mais ao nosso Deus a partir da leitura do livro de Salmos. Davi conhecia o Senhor profundamente, ele tinha um relacionamento de intimidade, nós falamos bastante sobre isso na aula passada, e os atributos do Senhor, né, os atributos de Deus, a sua natureza foi revelada em grande parte ali ao rei Davi. Então nós podemos nos aprofundar e nos apropriar desse conteúdo, né, dessa riqueza de informações sobre Deus, né, teologia, o estudo de Deus. Então nós podemos ali aprender muito a respeito do Senhor a partir do que é trazido para nós pelos salmistas, que eram pessoas que conheciam, que buscavam e que tinham um relacionamento de intimidade e de realmente gastar tempo e investirem as suas vidas ali na presença de Deus. Então para nós é ali meio caminho andado, nós conseguimos acessar muita coisa, muita informação importante a respeito do Senhor através da leitura desse livro. Embora esse seja conhecido como o Inário de Israel, né, o livro de Salmos ele não é só valioso para o povo de Israel, mas também para muitos outros grupos. Então vamos comentar um pouquinho a respeito dos grupos que são ali beneficiados realmente pela existência desse livro tão precioso, tão rico. Então, primeiramente, os judeus do Antigo Testamento. Aqueles que viveram na pele ali durante o reinado de Davi, né, o florescer do livro de Salmos, e também ao longo né, da história toda de Israel, esses salmos eles foram importantes dentro do contexto da adoração em Israel, ainda por muitos séculos a seguir, antes e depois do tabernáculo de Davi. Esse livro também tem uma importância muito importante para os judeus de hoje, né? Os judeus modernos que usam ainda os textos do livro de Salmos no contexto da sua adoração, né? Dos seus festivais, dos seus rituais. Então, até hoje, o livro de Salmos é importante para a nação, para o povo de Israel, para os judeus, mundo afora. A gente também pode olhar para o Novo Testamento e ver o quanto o livro de Salmos foi importante para Jesus e os autores do Novo Testamento, que em sua maioria eram também judeus, né? Faziam parte ali da nação de Israel e fizeram menções aos salmos, falaram a respeito dos salmos nas suas pregações, nos seus textos. A gente vê que o livro de Salmos ele é mencionado 82 vezes no Novo Testamento, então a gente vê aí o quanto ele é importante realmente também para Jesus, né, fazendo essas correspondências proféticas, como nós já comentamos, mas também para resgatar ensinamentos que foram colocados ali pela primeira vez tantos anos antes, né, reafirmar esses conhecimentos e trazer nova revelação a respeito deles também para o povo do Novo Testamento, e não só para Jesus, mas também como outros homens e mulheres de Deus ali no Novo Testamento. Como não poderia deixar de ser, o livro dos Salmos possui uma importância e um significado também para nós cristãos, né? Os cristãos, na verdade, através dos séculos, por conta de tudo aquilo que nós já comentamos, né? Todo o valor e toda a riqueza desse livro que realmente nos abençoa até hoje. E a comunidade cristã
contemporânea. Então, né, os cristãos ao longo dos séculos, a comunidade cristã contemporânea, né, toda a cultura, a cosmovisão judaico-cristã realmente é muito beneficiada, muito abençoada e deve ser de fato muito influenciada ali pelo livro de Salmos e todo o seu conteúdo. Então, comentamos um pouquinho aí a respeito, né, das formas em que o valor do livro de Salmos se manifesta e dos grupos que são ali beneficiados pela importância e pelo significado desse livro ao longo da história. Embora a autoria da maioria dos salmos seja atribuída ao rei Davi, nós não poderíamos deixar de mencionar os outros autores que contribuíram para a compilação desse livro e falar um pouco a respeito da sua biografia e das datas em que eles escreveram esses textos. Então vamos falar um pouquinho a respeito dos autores e das datas dos salmos. Primeiramente, trazemos de volta aí o autor Davi, né, talvez o autor mais importante do livro de Salmos, que escreveu cerca de metade dos Salmos. Os títulos, né, o identificam ali como autor de pelo menos 73 poemas. Mas no Novo Testamento, em Atos 4:25 e Hebreus 4:7, a gente vê a atribuição de mais 2 salmos a esse que foi ali o segundo rei de Israel. Então é possível que o rei Davi tenha escrito de fato metade do livro de Salmos. 75 salmos são aí atribuídos ao rei Davi. O segundo autor que nós vamos trazer aqui hoje é o autor Salomão, rei Salomão, filho do rei Davi, que escreveu pelo menos 2 salmos, o Salmo 72 e o Salmo 127. E embora Salomão tenha escrito apenas 2 salmos, ele escreveu mais de 1000 canções, então ele de fato também foi um importante compositor ali dentro do contexto da adoração e da música em Israel. Em terceiro lugar, nós vamos comentar ali a respeito de um autor do Antigo Testamento, que foi Moisés. Moisés escreveu um salmo, né, o Salmo 90, que é conhecido como a Oração de Moisés, e compôs também um outro poema, que é conhecido como a Canção de Moisés, e que aparece ali em Êxodo 15 e também em Apocalipse 15, né? Existe essa menção também no Novo Testamento, a Canção de Moisés. Então, Moisés escreveu um salmo e um outro poema que está ali em Êxodo capítulo 15. Em quarto lugar, nós temos ali Asaf. Asaf, ele era mestre da música no templo de Davi, compositor, profeta e poeta. E ele é considerado o autor de 12 salmos, uma sequência que vai ali do capítulo 73 até o capítulo 83. Então, Asaf ali tendo escrito alguns salmos que contribuíram também para o contexto da adoração no tabernáculo de Davi. Em quinto lugar, nós temos os filhos de Corá. Né? Os filhos de Corá, os descendentes de Corá, são descritos no livro de Números, no capítulo 26, versículos 10 e 11. E 11 salmos são atribuídos aí aos filhos de Corá. O Salmo 42, os Salmos de 44 a 49, o Salmo 84, 85, 87 e 88. O Salmo 43 pode ser também de sua autoria, porque ele parece ali a continuação do Salmo 42, né? Tem o mesmo estilo literário, mas não existe essa associação no título, então não temos certeza. Os descendentes de Corá também serviam no templo, ali durante o reinado de Davi. Então alguns eram porteiros, outros eram músicos e cantores do coral. Eles faziam parte também ali juntamente com Asaf da adoração no tabernáculo de Davi. Emã e Etã também são outros 2 autores aí do livro de Salmos, e eles também eram dirigentes do louvor em Jerusalém durante o período do reinado ali de Davi. E eles escreveram no mínimo pelo menos um salmo cada um. Emã compôs o Salmo 88 e juntamente com Asaf e Etã, ele era ali um dos 3 levitas designados pelo rei Davi para ministrar o louvor no templo. E Etã, que também é conhecido como Gedutum, compôs o Salmo 89, né? Ele era um homem sábio, cantor e foi chamado de vidente do rei ali em 2 Crônicas 35:15. Então, Emã e Etã, esses 2 dirigentes do louvor em Jerusalém, compuseram ali o Salmo 88 e o Salmo 89. E nós temos aí, por último, autores desconhecidos. Cerca de 1/3 dos salmos não estão identificados. Então, podem ter sido escritos por algum desses autores que nós já mencionamos aqui anteriormente, ou por outros
adoradores, por outras pessoas que nós não, né, das quais a gente não tem informação ou conhecimento. Então é possível que uma boa parte dos salmos tenha sido escrita ainda por outras pessoas aí para compor. Então essa compilação de 150 salmos, de 150 poesias, 150 capítulos, cânticos de louvor e adoração a Deus. Conhecendo agora um pouco melhor os autores do livro de Salmos, aqueles que foram responsáveis ali por esses textos poéticos, por esses cânticos de louvor a Deus que foram compilados para formar o livro de Salmos, a gente consegue deduzir que a maior parte desses textos foi escrita, foi composta ali durante realmente o reinado de Davi, durante o período da vigência do seu tabernáculo em Jerusalém, aquele período em que realmente o reino de Israel esteve unido, quando a Arca da Aliança foi levada a Jerusalém, e havia realmente esse período muito fértil, de muita presença de Deus constante, né, de cânticos sendo entoados e produzidos ali de uma maneira muito exuberante, muito contagiante e muito frequente. Mas as datas dos Salmos abrangem pelo menos 9 séculos, uma vez que Moisés escreveu ali no século XV a.C., e alguns dos salmos foram escritos apenas após a volta do cativeiro, que aconteceu no século VI a.C. Então, falando um pouco aí a respeito das datas do livro de Salmos, a gente tem essa abrangência aí de 900 anos, 9 séculos, entre o primeiro e o último salmo, sendo que a maior parte deles foi escrita, foi composta ali nesse período, durante o reinado de Davi. Uma característica muito importante do livro de Salmos é justamente a presença da música, o uso da música para transformar simples textos poéticos em cânticos de louvor e adoração a Deus. Então nós vamos falar um pouquinho agora a respeito da música hebraica nos Salmos, o seu uso, de que maneira essa música era usada, em que ocasiões, né, o estilo e estrutura da música hebraica, melodia, ritmo, né, todos esses elementos que fazem parte aí da estrutura da música, o canto coral e os instrumentos que já comentamos um pouquinho a respeito na aula passada, mas vamos nos aprofundar um pouco na aula de hoje, de fato destrinchar um pouco melhor, né, esses instrumentos de sopro, corda e percussão que foram ali utilizados durante, né, para acompanhar o livro de Salmos, os poemas escritos ali no livro de Salmos. Então, falando primeiramente um pouquinho a respeito do uso da música, a gente tem como conceito que a música ela é um grande indicador do estilo de um povo e ela reflete também a sua cultura e os seus costumes. Considerando que a nação de Israel fica ali no Oriente Médio, a música hebraica antiga ela se originou realmente ali a partir da cultura oriental e ela seguiu os seus parâmetros, né? Dessa forma, a sonoridade dessa manifestação musical ela é muito mais parecida com aquilo que a gente tem de referência de música oriental do que com a música ocidental, que é mais comum para nós aqui, né, no hemisfério ocidental, aqui no Brasil, nas Américas. Mas não pense, porém, que por ser mais caracteristicamente semelhante à música oriental, que esse se tratava de um estilo musical monótono, repetitivo, muito pelo contrário, né? A vida em Israel era vibrante, em especial ali durante o tempo, a vigência do tabernáculo de Davi. Davi gostava de música ritmada, alegre, contagiante, então isso está também muito presente aí na estrutura da música de Israel, da música hebraica que foi utilizada ali para acompanhar os salmos. A música ela estava presente não só no contexto da adoração, mas também em diversos outros momentos do cotidiano israelita, como por exemplo casamentos, funerais, durante o período ali da prensagem do vinho, que se fazia celebração pela colheita e pela produção do vinho. Haviam canções que eram destinadas a serem cantadas pelas mulheres, outras canções que eram cantadas pelas crianças, né? Celebração de outros aspectos mais simples da vida cotidiana e também coroações, dedicações de casas e templos. Então, em toda a vida israelita havia música, né? O povo de Israel era um povo de fato bastante musical e que trazia a música para dentro das suas celebrações e do seu cotidiano. Naquele período, tudo era passado oralmente, de pai para filho, de geração em geração. E a música, ela tem essa característica, ela facilita muito a memorização, né? Por isso, ela era muito utilizada ali na cultura israelita para transmitir valores, crenças, né? Tradições históricas. E no contexto da adoração e do louvor especificamente,
o tabernáculo de Davi, ele se tornou ali um centro de treinamento, né, capaz de formar também músicos, cantores profissionais. Então, além de toda a contribuição para a adoração, né, para trazer realmente a presença de Deus para o centro da nação, o tabernáculo de Davi também teve esse papel de centro de treinamento musical e formação de músicos, de cantores profissionais que também enriqueceram ainda mais esse cenário musical da nação de Israel. Continuando ali, falando um pouquinho a respeito do estilo e da estrutura, assim, a música ela não tinha um sistema de notação, né? Falamos que ela era realmente passada pela tradição oral. Então a gente não sabe ao certo, né, qual era a sonoridade exata ali da música hebraica antiga, mas é possível fazer aproximações olhando para esse contexto histórico, né, a localização, o tipo de influências que provavelmente a música antiga hebraica sofreu. Alguns estilos de música do Oriente Médio permaneceram muito constantes, muito inalterados ao longo de muito tempo. Então a gente consegue então fazer suposições a respeito da sonoridade da música hebraica, assim como também da música cristã primitiva, com base nesses estilos musicais que mantiveram-se praticamente inalterados ao longo de muito tempo, né? Diferentemente de uma boa parte da música contemporânea, que ela está mais apoiada sobre instrumentos, na música hebraica antiga, né, o protagonista era a voz era o instrumento principal. Então a gente tem ali uma música bastante monofônica, né, com um som só, até o período barroco, em que se destaca ali o canto gregoriano, a música era assim, monofônica, né, cantava-se apenas uma nota, né, às vezes variando entre uma oitava, então do dó até o dó lá em cima, variando ali oitavas, mas a música era muito simples estruturalmente falando. Hoje, toda a música que é produzida é polifônica, ou seja, são diversas notas tocadas e cantadas, ora em uma linha melódica única, né, todas as vozes cantando em uníssono, ora a partir de linhas melódicas distintas, né, numa harmonia. Então a música hebraica antiga ela era muito mais simples e monofônica, mas tinha ali na voz realmente, apesar de existir o acompanhamento por parte de instrumentos, havia ali muito o foco sobre o canto, sobre a voz, as declarações possíveis a partir do canto da voz. E aí, em matéria de melodia, né, a gente vê que realmente se utilizava um grupo pequeno de tonalidades, as melodias elas tinham um aspecto mais recitativo do que cantado e seguiam alguns padrões muito simples e que se repetiam muitas vezes em muitos salmos, muitos cânticos distintos. Era muito comum o uso de portamentos que não são muito apreciados, né, no canto hoje, que é aquele escorregar da voz para ir de uma nota mais grave até uma nota mais aguda, mas era muito utilizado e até hoje quando a gente pensa na música árabe, a gente pensa bastante nesse som que escorrega, né, para subir ou para descer. Isso também era muito utilizado ali para ir de uma nota até outra. Então pensando de ir de um dó até o outro dó, né? Em vez de eu simplesmente saltar dó, dó, eu vou escorregando ali, passando pelas tonalidades no meio do caminho, dó, enfim. Então esse era uma característica bem comum da música hebraica. Em matéria de ritmo, o ritmo era justamente determinado pelo número de sílabas em uma linha e pela entonação natural das palavras. Então, quem ditava o ritmo não era o instrumento de percussão, e sim a voz, né? A cadência era vocal e as palavras que tinham esse papel de destaque. Afinal, a mensagem era ali considerado o elemento mais importante da música hebraica antiga. As canções eram usadas principalmente para expressões musicais coletivas, né? Todos precisavam conseguir participar daquelas declarações. E o fato de o ritmo ser determinado ali pela pronúncia das palavras na língua hebraica facilitava também o entrosamento entre o povo quando eles cantavam. A gente não está pensando aí num contexto de uma igreja de 300 pessoas, que seja 1000 pessoas, a gente está pensando ali no povo todo de Israel reunido em Jerusalém, entoando louvores, cantando música junto. Então a gente precisava fazer com que isso fosse simples e acessível, né? E até hoje, quando a gente pensa ali na música congregacional, a gente não consegue buscar padrões muito complexos, muito cheios de nuances, porque isso vai dificultar muito para que a igreja consiga acompanhar ali o momento da adoração
congregacional. Então, a regra é que os louvores congregacionais, de fato, sejam louvores mais simples na sua estrutura, na sua melodia e no seu ritmo, para que mais pessoas possam ali se envolver e haja realmente esse entrosamento, né, e esse canto que suba aí como uma voz, uma só voz diante do Senhor. Falando ainda sobre o canto, né, vamos comentar um pouco a respeito do canto coral, esse canto que realmente não havia um ministro de louvor e alguns backing vocals, né, existia um canto de muitas vozes ali, né, o canto coral. O canto é o quê? Basicamente o uso da voz para entoar, né, externalizar sentimentos ou pensamentos. E em se tratando da adoração, é a expressão da nossa atitude em relação a Deus. É uma linguagem única, né, que está ali à nossa disposição para expressar ideias combinadas com humor, estilo, emoção e criatividade. É muito diferente eu falar alguma coisa e cantar essa mesma coisa, né? Então eu posso dizer uma frase, mas se eu canto essa mesma frase, né, eu posso carregar ali ela de humor, de estilo, de criatividade e de emoção de uma maneira muito diferenciada, muito impactante. Toda a criação canta, né? Não só, a gente falou um pouquinho sobre isso na aula passada, não são só as pessoas que cantam, toda a criação canta e nós nos juntamos aí à criação, né, para entoar esses cânticos de louvor e celebração a Deus. Durante toda a história, né, as reformas, os avivamentos, eles foram marcados por uma renovação, né, um novo cântico que aflorava ali para renovar a adoração e dar um novo significado ao relacionamento do homem com Deus. O Salmo 96, versículo 1 diz: "Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra", né? Então o canto ele tem esse papel aí fundamental de trazer vida, de trazer renovação, de trazer esperança e um novo significado para o relacionamento de Deus com o homem, né? As coisas durante a música, né, com a música, com o canto, nunca são monótonas, nunca são iguais, sempre existe novidade, sempre existe uma emoção nova, uma nuance nova aí no relacionamento de Deus com o homem, do homem com Deus. No templo, durante as cerimônias religiosas, os festivais, os cantores profissionais eles eram responsáveis por conduzir ali os cânticos e ministrar a adoração profética, né? Mas o povo não ficava calado, né? Nessas ocasiões era muito comum a prática do canto antifonal. O que será que é o cântico antifonal? O canto antifonal. Esse é um canto baseado na alternância das vozes entre os dois corpos corais, o corpo coral principal, profissional, dos líderes e o grupo, mas é possível também acontecer entre coral e congregação, ministro de louvor e congregação, um coral e um outro coral, e é basicamente uma conversa entre duas vozes. Isso era muito comum, muito apreciado, e era um recurso ali da adoração, né, da música, do canto coral em Israel, para que também houvesse o envolvimento de todo o povo na adoração. Em 1 Crônicas 23:5, o rei Davi diz o seguinte: "E 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar." Então, o rei Davi está falando aí a respeito da organização da adoração no tabernáculo de Davi, e ele está ali designando, né, levitas para a função de porteiros e levitas para a função de instrumentistas. Então, a gente consegue perceber a partir desse e de outros textos bíblicos que, embora a música antiga hebraica tivesse na voz ali o seu instrumento principal, os instrumentos também entram para trazer ali um enriquecimento dessa música, né? Uma maior complexidade e beleza à música. E a gente percebe também que o rei Davi, além de cantor, músico, né, instrumentista, compositor de canções, também foi um inventor de instrumentos musicais, né? Ele concebeu e confeccionou ali uma variedade de instrumentos musicais que foram incorporados tanto à adoração ao tabernáculo quanto à vida cotidiana ali dos israelitas. Então nós vamos comentar um pouquinho a respeito dessas três categorias de instrumentos musicais, das quais nós já falamos um pouquinho a respeito na aula passada, mas dessa vez aí nos aprofundando um pouco em cada um desses instrumentos, né, principalmente aqueles que são mencionados mais vezes e aparecem ali na adoração do tabernáculo, né, e no contexto também da vida musical da nação de Israel, e vamos entender um pouco a respeito então do seu papel para trazer realmente esse enriquecimento ao contexto musical ali da adoração do tabernáculo. A música é composta basicamente de três elementos: a melodia,
que basicamente seria ali né, a fala da música, né, a linha melódica, a história musical, aquilo que nós cantamos. A gente tem também a harmonia, que é quando outras vozes também fazem parte, né, entram ali para enriquecer a música com acordes, com outras notas tocadas de maneira harmônica. E finalmente nós temos o ritmo, que é possibilitado ali pelos instrumentos de percussão principalmente, e que dão ali a toada da música, né? Dão ali o espírito, o estilo da música, basicamente poderíamos dizer assim, sendo que poderia ser uma música mais alegre, dependendo da sua batida, né? Da velocidade desse ritmo, ou uma música mais introspectiva, melancólica, com um ritmo mais desacelerado, um pouco mais simples. Então nós temos aí esses três elementos, melodia, harmonia e ritmo, para compor a música de uma maneira mais completa. E a gente vê que os instrumentos recaem em três categorias principais: instrumentos de sopro, que são responsáveis pela melodia das canções; instrumentos de corda, que são responsáveis por prover harmonia, né, por fornecer a harmonia das canções; e os instrumentos de percussão, que são responsáveis aí pelo ritmo, né, por dar ritmo às canções. Então, a gente vê, né, os instrumentos sendo classificados nessas três categorias para cumprir a sua função ali dentro do que é o entendimento do conceito da música e produzir música de uma maneira bastante completa, né? Então nós vamos ter ainda a voz ali como elemento principal, né? A mensagem é o mais importante, aquilo que nós estamos declarando, mas os instrumentos vêm aí para dar suporte e enriquecer mais ainda o contexto musical da adoração e também da vida cotidiana da nação de Israel. Então nós vamos comentar um pouquinho a respeito dos instrumentos de sopro que são mais citados, né, e mais presentes aí nessas duas ocasiões, na adoração no tabernáculo e também nas situações mais cotidianas da vida do povo. Então, primeiramente, nós vamos falar a respeito das flautas, né? A gente tem dois tipos principais de flautas que aparecem ali na narrativa bíblica. A primeira delas seria semelhante à nossa flauta doce, né? Uma flauta de um tubo só, com algumas perfurações que, dependendo da maneira como a gente articula as nossas mãos, produzem ali uma melodia, né? Um som de melodia. As flautas eram um instrumento alegre, né? Estavam presentes ali nos festivais, nas procissões, na subida do povo ao Monte do Senhor em Jerusalém, durante as ocasiões, né, dos festivais anuais, e eram de fato um instrumento do povo, né? Um instrumento simples de ser tocado, acessível, e até hoje a gente tem ali na flauta doce talvez o primeiro instrumento que as crianças têm contato, né? O primeiro instrumento melodioso que as crianças têm contato ali nas aulas de música, nas escolas, justamente por ser um instrumento que produz um som agradável, alegre e que é simples de ser tocada e é produzida de uma maneira simples também, né? Barata e acessível. Era assim também com as flautas ali em Israel. Um outro tipo de flauta que nós temos é a flauta de tubos, que parece um pouco com a flauta de pan, que talvez a gente tenha uma referência um pouco mais próxima à nossa realidade. Essa flauta era composta por vários tubos e, dependendo da maneira como a gente sopra dentro desses tubos, também se produz ali uma melodia. Esse é um dos instrumentos musicais mais antigos de que se tem registro e era também utilizada em ocasiões festivas, só não se sabe ao certo se era incorporada ali, empregada na adoração no templo. Um outro tipo de instrumento de sopro que nós vemos bastante aí ao longo da narrativa bíblica são as trombetas. As trombetas são divididas em três categorias, as trombetas usadas ali pelos israelitas. As cornetas, né, ou buzinas, o shofar e também as trombetas de prata. Então, primeiramente falando ali a respeito das cornetas ou buzinas, que eram feitas a partir do chifre de gado ou do chifre de carneiro, tinha uma produção bastante simples e era um instrumento também muito popular, utilizado principalmente ali no campo de batalha, né, no contexto militar de guerra. Em segundo lugar, a gente tem o shofar, né, esse instrumento tão importante aí para nós e para o povo de Israel. É o instrumento mais vezes mencionado na Bíblia. Ele produz ali um som limpo, claro, alto, brilhante e era muito significativo e muito usado na cultura israelita. Ele servia para o anúncio do início do ano do jubileu, para uso cerimonial também,
para sinalização de declarações de guerra, para demonstração de alegria e vitória, e ele é um instrumento simbólico no que diz respeito à voz profética. Muitas vezes ele é utilizado ali como uma voz profética para anunciar coisas que viriam a se tornar realidade. Então, o shofar tem uma importância muito grande aí dentro do contexto da adoração e da vida cotidiana em Israel. Isso vem para nós também através dessa figura profética aí que é utilizada também para falar do shofar. Finalmente, nós temos as trombetas, né? As trombetas de prata, que diferente desses instrumentos mencionados anteriormente, não era feita a partir do chifre de animais, como as outras buzinas, né? O shofar e as cornetas. As trombetas de prata são um dos instrumentos musicais mais proeminentes, mencionados aí 29 vezes na Bíblia, e também produzem um som alto, claro, bem específico, e eram utilizadas tanto no serviço do templo quanto em situações cotidianas, por exemplo, anunciar a chegada de um rei. E a gente tem muito essa imagem mental, né, de um rei, uma rainha, alguém da realeza chegando e sendo aí anunciado pelo toque das trombetas. Também servia como um alarme que era soado em tempos de guerra, e era utilizado também pelo sacerdote para proclamar, né, anunciar o reino de Deus. Então a trombeta tem muito essa figura também profética de anúncio, né, de proclamação do reino de Deus. Falando um pouquinho a respeito dos instrumentos de percussão, nós temos 5 tipos principais de instrumentos que eram usados ali pela música israelita, pela música hebraica antiga, que são os símbolos sonoros ou altissonantes, né, que eram utilizados ali para acompanhar o canto, e a versão ali primitiva do chimbal moderno, né, que são aqueles 2 pratos que a bateria utiliza, né, para fazer ali a marcação do ritmo. A gente também tem os símbolos, né, não os símbolos sonoros, os símbolos, que são também como pratos que eram utilizados ali para conduzir a adoração no templo e eram tocados, sendo chocados um contra o outro. Nós temos os sinos, que eram presos às vestes sacerdotais e produziam um som quando o sacerdote se movimentava, né, como para anunciar ali, né, a chegada do sacerdote, né, a movimentação dele ali no serviço do templo. A gente tem o sistro, que é um instrumento provavelmente trazido do Egito pelos israelitas, né, que era agitado, assim como um chocalho também para produzir um som rítmico, né, um som ritmado. E finalmente o tamborim, né, que era utilizado para celebrar vitórias, né, manter o ritmo, manter o povo alegre, e ele também está muito associado ali às danças, né, a gente poderia dizer que ele é o avô do pandeiro moderno, né, foi tocado ali por Miriam e pelas mulheres, né, à medida que elas louvavam, adoravam a Deus, dançavam depois de terem atravessado o Mar Vermelho. Então, temos aí esses 5 principais instrumentos de percussão que eram utilizados pela música hebraica antiga. E finalmente vamos falar um pouco a respeito dos instrumentos de corda, que tem a função aí de trazer harmonia para as canções, né? Então a gente tem 3 tipos principais de instrumentos de cordas que são utilizados ali no contexto da adoração e também pelo povo de Israel nas suas músicas e ocasiões festivas, que são a harpa ou lira, né, são sinônimos. Esse é um dos instrumentos também mais antigos de que se tem registro, era um instrumento principal do próprio rei Davi e seria o equivalente antigo à guitarra moderna, né? Ele era utilizado também em cânticos de louvor e adoração e era ali muito presente na adoração do tabernáculo de Davi. Em segundo lugar, nós temos o saltério, né? Esse instrumento que nos soa muito familiar, ele aparece bastante ali nos Salmos também. Ele era utilizado no contexto do louvor e ele seria o equivalente antigo ao violão, né? Então, se a lira e a harpa são o equivalente antigo à guitarra, por ter um som mais metálico, mais vibrante, o saltério já tem um som mais semelhante ao som do violão moderno. E finalmente nós temos também um instrumento de 10 cordas, que também aparece bastante ao longo do livro dos Salmos, e é basicamente uma harpa um pouco mais complexa, uma harpa de 10 cordas, né? Essa harpa permitia sons um pouco mais complexos, né? Maiores variações de tonalidade e altura, e era também utilizado junto com o saltério e a lira e a harpa no contexto da adoração, né? Muitas vezes, de fato, esses instrumentos eram combinados harmonicamente, né, tocados juntos para produzir louvor a Deus.
No Salmo 33, versículo 2, a gente vê isso acontecendo. O Salmo diz o seguinte, é uma conclamação, né, ao louvor com instrumentos. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e um instrumento de 10 cordas. Então a gente vê esses 3 instrumentos aí combinados para produzir um som harmônico. Então a gente vê a partir de todos esses instrumentos, claro que não dá para a gente falar a respeito de todos, mas os principais nós citamos aqui, a gente vê que o nosso Deus é um Deus criativo, né? E Ele também nos criou com criatividade para celebrar com música das mais diversas formas e nas mais diversas ocasiões, né? Então, assim como Deus capacitou a Davi, Ele também pode nos capacitar para louvá-lo com música, com canto, com composições, com o toque de instrumentos, porque não também com a invenção de novos instrumentos. E a gente deve louvar o Senhor com criatividade e também trazer a música, né, que é um presente de Deus para a nossa vida cotidiana, né? Claro que seja música agradável a Deus, mas a gente pode trazer isso também para as nossas ocasiões festivas, né? Para os nossos momentos devocionais, para toda a nossa vida. A gente pode ter uma trilha sonora, né? Tem gente que ouve música 24 horas por dia, 7 dias por semana e tem praticamente uma trilha sonora da sua vida. Mas isso é muito bom, isso faz muito bem para a nossa alma, né? Isso aquieta o nosso coração, isso mexe com as nossas emoções. Claro que a gente deve também ser muito cuidadoso para não fazer com que a música nos prejudique, mas a música que é agradável ao Senhor, ela só faz bem. Então, o Senhor realmente nos chama, né? Ali no Salmo 150, vamos ler juntos esse texto em que Deus nos chama a louvá-lo aí de maneira completa, com cântico, com danças, com o toque dos instrumentos, com palmas, tudo que tem fôlego, né? Louve ao Senhor de maneira vibrante. E é basicamente isso que os Salmos nos convidam a fazer. E não é à toa que esse é o último dos Salmos ali, fechando com chave de ouro esse entendimento. Então vamos ler juntos o Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o tamborim e a dança. Louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Nós já tivemos a nossa aula de música para tratar ali a respeito da música hebraica nos Salmos e agora nós vamos entrar então em uma aula de literatura para analisar a poesia hebraica nos Salmos. Então a gente poderia dizer que os Salmos são compostos por essas duas vertentes, a vertente musical e a vertente literária, que nós vamos estudar um pouco agora. O que são então esses textos poéticos dos Salmos? São basicamente textos não narrativos, não descritivos, textos escritos na forma de poesia, por parte de autores que buscam ali comunicar não fatos e eventos puramente, mas sentimentos, pensamentos, emoções e experiências aos seus leitores, que por sua vez vão poder se identificar com esses sentimentos, pensamentos e experiências, porque justamente são questões que tratam ali da existência, da própria natureza humana e acabam se tornando textos atemporais. Então, embora esses textos tenham sido escritos centenas de anos atrás, né, milhares de anos atrás, eles fazem todo o sentido, né? Eles caem como uma luva muitas vezes para nós nos dias de hoje. E isso é o que faz um texto clássico, quando a gente ouve, esse é um livro clássico, uma história clássica, né, um conto, uma poesia clássica, porque justamente tem esse poder aí de transcender gerações, né, em momentos históricos, justamente porque trata de experiências humanas mais profundas, mais intrínsecas e que são comuns a todos os homens e mulheres de todos os tempos e períodos históricos. Bom, nós vamos analisar aqui alguns dos aspectos básicos da poesia hebraica, 3 deles em especial. A métrica, que diz respeito ali ao ritmo, né, a pulsação do salmo, da música, do texto. A linguagem, que usa figuras de linguagem, né, linguagem figurada, uma linguagem que não é literal e nem óbvia, mas ela traz ali elementos de sentido um pouco mais profundos, né, alegorias. E finalmente, paralelismos, que talvez seja um elemento textual aí ao qual nós, né, não estamos tão familiarizados. A gente já estudou figuras de linguagem na escola, já estudamos alegoria, já estudamos ali a métrica dos poemas em algum momento da nossa vida escolar, mas esse elemento chamado de paralelismo, ele é muito particular ali da poesia hebraica,
então talvez seja um pouco uma certa novidade, digamos assim, para muitos de vocês, mas nós vamos destrinchar isso juntos e vai ficar muito fácil de entender e identificar esse recurso textual quando vocês estiverem aí fazendo a leitura dos Salmos futuramente. Bom, começamos ali a falar do primeiro dispositivo poético dos Salmos, que é justamente a métrica da poesia hebraica, né? Todo texto escrito na forma de poesia, né, todos os poemas, eles contêm algum tipo de métrica, né? A métrica ela é composta pelo ritmo mesmo das frases, das sílabas, das palavras que cada trecho, cada frase, cada segmento do texto poético contém. Então, a métrica da poesia hebraica é composta por linhas e ou segmentos, e ela se perdeu, infelizmente, em grande parte, quando foi traduzida para outros idiomas, o português é incluído entre eles. Mas na poesia hebraica, né, no texto original, a gente observa muito claramente algumas palavras ou grupos de palavras tônicos, né, fortes, que quando são lidos, eles carregam ali algum tipo de ritmo e entonação que traz essa métrica para uma posição de muita evidência. Então existe uma variação aí de entonação sobre os termos nas frases com o objetivo de ressaltar e enfatizar a sua pronúncia. Então, ainda que os salmos não fossem necessariamente cantados ou musicados, a sua própria leitura, né, pela forma como ela seria entoada, né, pela própria entonação, ela já carregaria ali algum tipo de pulsação rítmica. Isso fica muito claro quando a gente faz a leitura de alguns salmos nos quais conseguiu se preservar essa métrica. Então nós vamos olhar ali para alguns exemplos de métrica nos salmos que foram mantidos após a tradução do original. Então, por exemplo, o primeiro tipo de métrica que eu gostaria de trabalhar com vocês é a métrica 3x3. A cada frase, a cada trecho, existem 3 pontos tônicos, né? 3 sílabas ou 3 palavras que trazem esse ritmo, essa marcação. Então, 3 sílabas tônicas, 3 palavras tônicas na primeira frase, 3 palavras ou sílabas tônicas na segunda frase e assim por diante. E é quase como se fosse uma valsa, né? Quando a gente lê esse tipo de métrica, a gente lê como se fosse num ritmo de valsa, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos ler juntos, então, o Salmo 34, versículos 3 e 4. E dentro do versículo 3, a gente vê dois segmentos 3x3 e no versículo 4, mais 2 segmentos 3x3. Então, diz o seguinte, vou colocar também na tela aqui para que vocês possam acompanhar, e aí com o destaque para sílabas tônicas ou palavras tônicas presentes nesse trecho. E vocês vão perceber que existem 3 a cada segmento. Então, temos ali Salmo 34, versículos 3 e 4. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores, né? Então, tá destacado aí, seja a sílaba ou a palavra tônica que carrega esse ritmo quando a gente lê esse salmo. Então, os salmos eles não devem ser lidos assim de uma maneira sem entonação, de uma maneira monótona, de uma maneira homogênea, mas sim marcando aí as sílabas tônicas que vão dar essa qualidade métrica para a poesia. Um outro exemplo de métrica que a gente vê ali nos Salmos é o 3x2. Então a gente viu aqui 3x3, né? 3 tônicas em cada segmento. A gente também tem o exemplo de 3x2, né? 3 tônicas para 2, 3 para 2. Já é uma qualidade rítmica diferente que a gente vê nos salmos que tem essa métrica. Temos ali então como um exemplo o Salmo 27, versículo 1. Dentro do próprio versículo 1 a gente tem ali 2 versículos, 3x2, 3x2. Então temos ali, vamos ler juntos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Né? Então a gente já vê aí já surge na nossa cabeça, né, um ritmo diferente, né, uma musicalidade diferente nessa métrica 3x2. E finalmente o terceiro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês é a métrica 4x4, ou seja, em cada segmento a gente percebe 4 tônicas, né, 4 pulsos rítmicos fortes.
Temos ali então o Salmo 1, versículo 2, que diz o seguinte: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Né? Então a gente observa aí, né, muito semelhantes os dois segmentos, é quase como se fosse, né, uma pergunta, uma resposta, né, uma conversa muito semelhante, frases um pouco mais longas, com 4 tônicas a cada segmento. Basicamente, essa é a estrutura da métrica da poesia hebraica. É claro que a gente perdeu muito disso a hora que a gente tira esse texto do original hebraico e traz para o nosso idioma ou para qualquer outro idioma, mas na medida do possível, durante a tradução, essa métrica se tentou preservar, né, na medida do possível, e aqui a gente tem alguns exemplos disso. Né? A gente lendo os salmos em português, a gente consegue perceber em alguns salmos a própria métrica da língua portuguesa. Né? A tentativa foi de se traduzir um pouco desse pulso e ritmo que estava presente ali na métrica da poesia hebraica para poesia em português ou em quaisquer idiomas, quaisquer outros idiomas que a Bíblia tenha sido traduzida. Bom, o segundo elemento que eu gostaria de comentar com vocês, né, o segundo dispositivo poético que eu gostaria de comentar um pouco com vocês é a linguagem figurada. A maior parte dos poemas, ela é mais curtinha, concisa e sucinta, e se utiliza de poucas palavras para comunicar a sua mensagem, diferentemente da narrativa, né, da prosa, cujo texto é extenso, detalhado e um pouco mais literal. No livro As 5 Linguagens do Amor, a gente vê a explicação, né, do quanto o poder das palavras de afirmação para comunicar amor pode ser impactante. Né? As palavras, elas produzem um efeito, um impacto profundo e poderoso em quem as ouve ou as lê. Então é por isso que quando a gente escreve o texto poético, a gente não pode ficar ali restrito à forma mais óbvia de comunicar as coisas. Né? A gente vai buscar sempre palavras e expressões, figuras, imagens mentais diferenciadas para trazer ali sentimentos diferentes do que se a gente simplesmente estivesse fazendo um texto descritivo. O próprio Jesus utiliza muito a linguagem figurada, né, como um instrumento eficiente para comunicar conceitos importantes e muitas vezes complexos, difíceis de serem compreendidos a respeito do reino de Deus. E o recurso que Jesus usa são as parábolas, né? Então, muito de forma semelhante, a gente tem aqui as figuras de linguagem nos Salmos. Por exemplo, quando Jesus explica para Nicodemos ali a respeito do novo nascimento, ele usa a alegoria do vento para falar do Espírito Santo, para explicar o agir do Espírito Santo, né? Em João 3,8, esses dias aqui em casa eu tenho uma filha de 3 anos e esses dias a gente foi orar antes de dormir e ela ficou muito frustrada e começou a chorar porque ela queria que Jesus viesse, né, no quarto dela e ela pudesse encostar, pegar em Jesus, abraçar Jesus de verdade. Ela falava, eu quero Jesus de verdade. E a gente, ai meu Deus, como é que a gente explica para uma criança de 3 anos, né, que Jesus, ele é de verdade, ele é real, mas ele vem a nós, não em carne e osso, né, nos dias de hoje, mas em espírito. E aí a gente usou justamente essa alegoria do vento, né? O vento você não pode ver, mas você pode sentir ele sobre a sua pele, né? Ele produz algo em você. E da mesma forma é a presença de Deus. Então, assim como quando a gente tenta explicar um conceito complexo para uma criança, a gente usa também a linguagem figurada para explicar conceitos celestiais, né, divinos, que às vezes são difíceis e complexos através de alegorias e figuras de linguagem. Bom, as figuras de linguagem, então, são esses recursos linguísticos capazes de tornar as mensagens que a gente emite mais expressivas e significativas. Eles têm a capacidade de prender e dirigir a nossa atenção para algo novo, para algo diferente. Ativam as nossas emoções, né? Mexem com a gente. Às vezes, quando a gente ouve uma frase, uma declamação de um poema, a gente se emociona, né? Os nossos olhos enchem de lágrima. A gente, às vezes, isso nos afeta até fisicamente, né? Nosso coração acelera, a gente tem vontade de chorar, ou a gente se irrita também, dependendo do teor da mensagem. As figuras de linguagem também têm o poder de fixar pensamentos nas nossas memórias, né? Elas são uma porta de entrada, a porta de entrada para uma comunicação mais efetiva. Todo aprendizado que está associado ali às emoções, né, que de alguma maneira nos traz algum tipo de emoção, ele é muito mais facilmente memorizado, né, e compreendido. Então elas
são aí um recurso muito utilizado na poesia como um todo, mas em especial aqui nos Salmos, para poder comunicar verdades profundas, né? E sentimentos que são comuns aí a todas as pessoas. As pessoas, então, se comunicam, né? Cada pessoa se comunica de uma forma, comunica amor, comunica frustrações de uma maneira diferente, mas as figuras de linguagem, elas têm esse poder de comunicar com a maioria das pessoas, né? São uma forma de comunicação realmente universal e atemporal. E os autores dos Salmos, então, fizeram um grande uso da linguagem figurada, porque eles justamente precisavam traduzir aspectos e atributos de uma pessoa sobrenatural e do seu reino sobrenatural a pessoas naturais, que foi mais ou menos o que eu precisei fazer com a minha filha ali a respeito de Jesus. Então, por exemplo, como é que eu comunico a perfeita paz de Deus a alguém que ainda não tenha desfrutado dessa paz, né? Eu vou trazer isso para o universo dessa pessoa através de algo que para ela lhe seja familiar, e eu posso usar a linguagem figurada e as alegorias para fazer isso, né? As alegorias ali presentes nos Salmos, elas realmente permitem que as verdades sobre Deus sejam comunicadas, né, a uma variedade de pessoas, em uma grande variedade de lugares, culturas e circunstâncias, né? O próprio Jesus falava a pessoas muitas vezes muito simples, pouco estudadas, então ele precisava falar na linguagem daquelas pessoas, né? Os pescadores, pessoas simples, pouco instruídas, e elas tinham facilidade ali de compreender as palavras e os ensinamentos de Jesus, porque ele os trazia para a sua realidade. E da mesma forma que acontece no livro de Salmos. Então, não é à toa que a gente se identifica com o rei Davi, que viveu séculos e séculos atrás, num contexto histórico-cultural tão diferente do nosso. As emoções humanas, elas são muito parecidas, embora os contextos em que elas se manifestem sejam bastante distintos. Bom, eu não vou entrar aqui nos detalhes a respeito das várias figuras de linguagem que a gente encontra ali pelos Salmos, mas isso está no material de vocês, então aqueles que tiverem interesse em se aprofundar, eu diria que vale a leitura a respeito dos tipos de linguagem figurada, né? Exemplos também, referências bíblicas ali para que vocês possam olhar e falar, então, onde é que tem uma metáfora ou uma metonímia, que outras figuras nós temos aqui? As próprias alegorias, a hipérbole. Então isso tudo tá lá no material de vocês para que vocês possam se aprofundar. Mas eu gostaria então de finalizar a nossa aula de literatura falando um pouco a respeito do terceiro e último dispositivo poético que a gente vê bastante presente nos Salmos, que são os paralelismos. Bem, através da poesia, nós já falamos, né, que através da poesia é possível transmitir ideias de forma mais intensa, né? Então a gente não está simplesmente comunicando informações, mas compartilhando experiências. Então a poesia dos Salmos faz isso, né? Ela cruza fronteiras linguísticas, expressando conceitos, sentimentos, sensações e ilustrando situações de uma forma rica e significativa. Os paralelismos são um elemento de linguagem poética que consistem na repetição de um pensamento justamente para reforçar essa ideia. Significa basicamente dizer a mesma coisa duas vezes. E existem 5 formas de fazer isso, 5 tipos de paralelismo que nós observamos ali nos Salmos. O primeiro tipo de paralelismo que eu gostaria de comentar com vocês é o paralelismo sinonímico, que, como o próprio nome já diz, ele repete ideias idênticas ou semelhantes usando palavras diferentes. A segunda ideia, então, reforça o pensamento expresso na primeira e nos leva a analisar aquele ponto em questão a partir de uma outra perspectiva. Por exemplo, eu vou ler com vocês o Salmo 15, versículo 1, diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Nós sabemos que o tabernáculo de Davi e o tabernáculo de Moisés, ambos ficavam sobre um monte. Então, eu estou basicamente acrescentando informação a uma informação previamente exposta. Então, Senhor, quem habitará no teu templo? Quem morará no teu santo monte? Eu estou enfatizando, né, o mesmo aspecto usando palavras diferentes. Um outro exemplo está ali em Salmos 51, versículo 2, quando o salmo que Davi escreveu depois do reconhecimento do seu pecado, do seu adultério, do seu assassinato ali, e ele está se arrependendo diante do Senhor, e ali com muita emoção e um coração muito quebrantado, ele pede ao Senhor: lava-me completamente da minha iniquidade
e purifica-me do meu pecado. Então, lavar é a mesma coisa que purificar, iniquidade é a mesma coisa, né? Relativamente parecida, né? Semelhante a pecado. Então, é a mesma coisa sendo dita duas vezes de formas muito semelhantes, porém distintas. O segundo tipo de paralelismo que nós temos aqui é o paralelismo antitético, justamente o contrário do paralelismo sinonímico. Então, ele apresenta realmente um contraste entre ideias ou imagens, né? A ideia contida ali na primeira linha é contrastada pela ideia apresentada na segunda linha. Esse paralelismo ele é muito utilizado também no livro de Provérbios, para destacar o contraste entre o justo e o ímpio, o sábio, o tolo, a vida e a morte, o bom e o ruim, e também aparece aqui nos Salmos. Um exemplo é ali o Salmo 1, versículo 6, que diz o seguinte: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, né? Então eu estou ali colocando ideias em oposição para ter uma clareza maior a respeito de um determinado assunto. O Salmo 37 ele é bastante proverbial em sua estrutura, justamente porque ele traz muitos paralelismos antitéticos, né? Então diz, por exemplo, ali nos versículos 9, 16 e 21, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Então a gente vê claramente ali o preto no branco, né? O justo e o ímpio, a bênção e a maldição. Bem, tem alguns outros exemplos, mas vamos seguir aqui para o terceiro tipo de paralelismo, que é o paralelismo sintético ou construtivo. Ele é parecido com o paralelismo sinonímico que nós vimos no início, mas a segunda parte aqui, ela completa ou acrescenta a primeira parte, né? Ela não só repete uma mesma ideia, mas ela traz mais informação na segunda frase com relação à primeira. Não se trata então de uma simples repetição, embora às vezes ela repita uma parte da primeira frase com o objetivo de dar continuidade ao desenvolvimento da mesma ideia. Nós temos, por exemplo, ali o Salmo 29, versículo 1, que diz o seguinte: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Então existe ali a repetição né, do tributai ao Senhor, mas primeiramente eu só fui chamado a tributar ao Senhor. E agora eu estou sendo instruído a respeito do que eu devo tributar ao Senhor. Ali, glória e força. Por exemplo, nós temos também o Salmo 42, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E aí, a segunda frase: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Né? Então a gente vê ali uma informação sendo construída e a segunda frase acrescentando mais fatos, mais dados ali à primeira. Então, é uma ideia sendo desenvolvida progressivamente através do paralelismo sintético. Temos ali então o paralelismo, o quarto tipo de paralelismo que a gente observa nos Salmos, que é o paralelismo iterativo, que é a simples repetição do pensamento em questão com o objetivo de reforçá-lo, né? Então podem ocorrer ali suaves variações entre a primeira e a segunda linha, mas basicamente é uma repetição muito parecida de uma frase com relação à outra. Então nós temos ali, por exemplo, o Salmo 67, versículo 3, louvem-te a ti, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Né? Também o Salmo 118, versículos 8 e 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Né? Os príncipes são homens. Então, eu estou repetindo ali a mesma ideia duas vezes para reforçar o entendimento daquele conceito. E por último, a gente tem ali o paralelismo responsivo. Nesse tipo de paralelismo, os membros que declamam ou entoam o cântico contido no Salmo, eles se alternam ali, chamando e respondendo. E esse tipo de paralelismo é que deu origem ao canto antifonal, que nós já comentamos anteriormente, que consiste nessa alternância de vozes, ou declamando ali um texto dos Salmos, ou cantando também. Em geral, a gente tem dois corpos corais que se comunicam. Pode ser um líder,
e um grupo, como ali em Êxodo 15, a Miriam e as mulheres, a Miriam cantava, as mulheres respondiam. Pode ser coral e coral, como a gente tem em alguns salmos, por exemplo, o Salmo 24, e coral e congregação, né? O coral ali dos levitas e o povo respondendo. O Salmo 136, por exemplo, ele é um exemplo do canto antifonal entre coral e congregação, que se alternam ali para entoar esse cântico. Então é como se os ministros ali, os levitas, né, os ministros do Senhor ali no tabernáculo de Moisés, conclamassem o povo a responder. E a gente também observa nesse salmo um paralelismo iterativo, porque todas as frases terminam da mesma forma, né? Então é um paralelismo que dura ali todos os 26 capítulos do Salmo 136. Mas basicamente a gente pode imaginar esse salmo sendo lido da seguinte forma: os ministros, os levitas, dizem ali o primeiro versículo, né? Entoam esse primeiro versículo. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E, ao dizer isso, a congregação responde: louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Né? Então a gente percebe aí mais de um paralelismo e dentre esses todos que nós comentamos, a presença ainda do canto antifonal, desse paralelismo responsivo. E a gente imagina, né, o quão impactante essa mensagem, ao ser entoada assim, de uma forma congregacional, deve ser, tanto para aqueles que a entoam, quanto para aqueles que ouvem, quanto para o Senhor que está recebendo realmente essa adoração como um aroma suave. Então, temos aí o Salmo 136 como um exemplo de canto antifonal, e depois também na apostila vocês podem revisitar esses exemplos e olhar mais exemplos também de paralelismos. E tenho certeza que a próxima vez que você for se debruçar sobre o livro de Salmos, você vai prestar atenção e reconhecer muitas vezes esse recurso sendo utilizado aí para reforçar um conceito ou uma ideia importante que o salmista quer trazer para os seus leitores. Visando aprofundar ainda mais o nosso entendimento do livro de Salmos, vamos falar um pouco a respeito da classificação dos Salmos. Como a gente deve encarar o livro de Salmos como um todo? O livro de Salmos ele é uma coletânea, uma compilação de muitos textos. E a gente pode olhar para eles, olhando, a gente falou isso no início, né? A gente pode subdividir o livro de Salmos em 5 sublivros, né? O livro 1, que engloba ali dos capítulos de 1 a 41, o livro 2, dos capítulos 42 a 72, o livro 3, dos capítulos 73 a 89, o livro 4, dos capítulos 90 a 106, e finalmente o livro 5, que vai dos capítulos 107 a 150. Como que a gente faz essa subdivisão aí em 5 sublivros dentro do livro de Salmos? Ao final de cada uma dessas sessões, por exemplo ali no Salmo 41, versículo 13, que seria o final do primeiro livro, há uma quebra marcada pela atribuição formal de louvor a Deus, né, que é chamada de uma doxologia. O Salmo 150, ele representa a doxologia do livro como um todo, né? A gente já leu juntos esse salmo aqui, ele é um chamado à adoração, né? Uma doxologia é uma atribuição de glória, né? Uma expressão de louvor, e isso acontece ao final de cada sessão e finalmente ao final do livro como um todo. Então, embora não haja ali um tema definido em cada livro, a gente pode estabelecer algumas generalizações quanto aos temas abordados por cada uma dessas 5 sessões. Então, no livro 1, nós temos principalmente salmos pessoais, individuais. Nos livros 2 e 3, a gente observa salmos nacionais, coletivos, ligados aos corais do templo. E nos livros 4 e 5, salmos para adoração congregacional, né, pública ali, da nação de Israel. Então, independentemente da divisão dos Salmos nesses 5 livros, os capítulos dos Salmos podem ainda ser classificados segundo temas em comum, propósitos em comum ou ainda autores em comum. Ainda assim, nenhum método de classificação dos Salmos é exaustivamente perfeito, né? Os Salmos podem ser classificados das mais diversas formas e ainda assim não se encaixar em uma única categoria. Martinho Lutero, por exemplo, dividiu os salmos em 5 categorias: salmos messiânicos, salmos doutrinários, salmos de conforto ou consolação,
salmos de oração e salmos de ação de graças. Mas essa não vai ser a classificação que nós vamos estudar na aula de hoje. A gente vai analisar uma classificação um pouco mais moderna, um pouco mais recente, de um renomado teólogo alemão chamado Hermann Gunkel, que viveu ali de 1862 a 1932, só para vocês terem uma noção da data mais ou menos em que essa classificação foi feita, e ele ficou muito conhecido por ser muito minucioso ali nos seus estudos do Antigo Testamento. Ele era um teólogo especializado ali no Antigo Testamento, e essa classificação que ele fez se baseia em basicamente dois aspectos: na forma como ele é escrito, né, na sua estrutura, e na função que ele tem, no seu uso, né, e propósito. Então, o Gunkel realmente fez ali uma classificação bastante completa, interessante, e dividiu os 150 salmos do livro de Salmos em 11 categorias que nós vamos explorar um pouquinho a partir de agora. Bom, a primeira categoria que nós vamos estudar é a categoria dos salmos messiânicos. São salmos que contêm profecias a respeito da libertação que estava por vir, né, da vinda do Messias, assim como profecias a respeito da restauração e bênção de Israel. São salmos contendo profecias a respeito da primeira e da segunda vindas de Jesus, primeiro em humilhação e depois em glória. Eles são agrupados em algumas subcategorias, por exemplo, salmos messiânicos em que o Messias aparece ali como filho do homem, o rei que estava por vir, né, da linhagem real de Davi, também como servo sofredor, né, aquele que viria para entregar a sua vida, como rei, né, que são chamados dos salmos messiânicos reais, salmos reais, e são esses salmos contendo vislumbres do coração e da vida de Cristo. E dois exemplos são o Salmo 2 e o Salmo 22. Depois a gente, no material de vocês, tem uma tabela com essa classificação e todos os salmos sendo colocados em alguma dessas categorias ou em mais de uma. Então vocês podem depois dar uma olhada lá e ver o Salmo 38, em qual categoria ele se encaixa, e isso vai estar nessa tabela no material de vocês. A segunda categoria, né, a segunda classificação aí de salmos, são os salmos históricos, né? Nós já falamos que os salmos não são textos narrativos, descritivos, que têm como principal objetivo narrar fatos históricos, mas eles têm um valor histórico, biográfico ali em si. Então, o segundo tipo de salmos, né, a segunda categoria de salmos são os salmos históricos, que revelam ali, mais do que simples fatos, a fidelidade de Deus para com o seu povo. São salmos compostos para lembrar eventos importantes da história da nação de Israel e promover também reflexões sobre a relação entre Deus e o seu povo nos dias passados, né? Criar essas memórias importantes para a unidade do povo. Muitos desses salmos contêm versos individuais que fazem referência a eventos históricos específicos e não apenas situações mais genéricas. Dois exemplos são o Salmo 78 e o Salmo 136. Em terceiro lugar, nós temos ali os salmos de sabedoria, que são salmos de ensino, né, contendo instruções formais quanto à conduta humana e como essa conduta afeta a nossa vida, a nossa felicidade. Então, como devemos conduzir as nossas vidas, né, como devemos agir, como devemos viver. Esses salmos apresentam muitas comparações entre as condutas e o futuro, né, do sábio versus o tolo, do justo versus o ímpio. E alguns exemplos são o próprio Salmo 1, quando fala a respeito de se sentar na roda dos escarnecedores, né, que o justo não faria isso, não gastaria tempo ali fazendo maledicências, mas pelo contrário, meditaria na lei do Senhor. Então, o Salmo 1 é um salmo desses de sabedoria, também o Salmo 15, o Salmo 37, o próprio Salmo 119, que é o salmo mais extenso ali da Bíblia. Então, esses são os salmos de sabedoria. Em seguida, nós temos os salmos de louvor, né, os salmos de louvor propriamente ditos. E são também chamados de salmos de aleluia. Eles são muito baseados nesses termos, o louvor,
né, ou as classificações do verbo louvar, ou a própria palavra aleluia, e são aí expressões alegres de apreciação à grandeza de Deus. Esses são salmos exultantes, jubilosos e que destacam os atributos incomparáveis e os feitos grandiosos do Senhor. Eles reconhecem Deus como Criador, né, que sustenta e ama o seu povo, podendo ser expressões individuais, pessoais, né, ou coletivas e congregacionais. Existem muitas referências à criação, né, a criação, a natureza, como uma expressão da excelência, da majestade e da glória de Deus. E alguns exemplos são os Salmos 146 até o 150, né, esses 5 últimos salmos do livro. Em quinto lugar, nós temos os salmos de ação de graças ou de gratidão, né, de reconhecimento da fidelidade dos feitos de Deus em prol do seu povo no passado. Ou salmos contendo expressões de confiança, né, na sua promessa de agir no futuro. Então são salmos de gratidão, de fé, de esperança. Enquanto ali os salmos de louvor enfocam a glória de Deus revelada através de seus atributos e feitos, os salmos de ação de graça envolvam o envolvimento de Deus na vida do homem, né? Revelado ali através de expressões de gratidão. Então, Deus vem ao nosso encontro, né? Deus dá o primeiro passo e a nossa resposta se expressa ali através de gratidão, né? Então, a ação de Deus ao vir ao nosso encontro e a nossa reação de gratidão pela sua presença e pelo seu agir nas nossas vidas. Então, essas canções trazem a nós né, a memória, a lembrança daquilo que Deus fez por nós, né? Afinal de contas, né, lembrar é viver e agradecer é lembrar. E alguns exemplos são ali o Salmo 100 e o Salmo 103. Em sexto lugar, nós temos os salmos de peregrinação, né? Ou canções de subida a Sião. Provavelmente esses salmos compunham um inário que era usado pelos judeus em suas peregrinações até o templo em Jerusalém, Sião, na ocasião das 3 festas anuais. Né? Esses salmos eles foram reconhecidos como um mini-livro dentro do livro de Salmos, uma vez que o seu conteúdo representa uma grande variedade também de emoções e experiências. Ele é um rico inário composto por uma sequência de 15 salmos, de 15 canções, entre ali os capítulos 120 e 134 do livro de Salmos. E eram os cânticos, os hinos que eram entoados pelo povo, né, à medida que eles peregrinavam, né, caminhavam ali juntos em direção ao monte do Senhor, né, ao Monte Santo do Senhor em Jerusalém, na ocasião das festas anuais. A sétima categoria de salmos que nós temos aqui são os salmos de lamentação e súplica, né? A gente poderia dizer que esses são os salmos que são o blues dos israelitas, né? Aquela melodia um pouco mais melancólica, contendo ali lamentações pessoais ou nacionais e petições dirigidas a Deus, né? Por si ou pela nação, em situações de profundo sofrimento e angústia. Esses salmos geralmente apresentam algum dos seguintes elementos ou mais de um, né? A descrição de um problema e o clamor de um coração aflito, descrevendo ali o contexto da sua dor, uma confissão de fé, de confiança e, finalmente, um voto de louvor a Deus, proferido com a confiança de que Deus vai agir, né? Deus pode e vai livrar o seu povo. Então eu tenho problema, eu declaro que mesmo eu tendo esse problema, né, eu confio que Deus vai agir e, finalmente, eu louvo a Deus porque eu demonstro essa minha confiança, né, e essa minha fé que o Senhor vai nos livrar. Então, realmente Deus nos chama para viver acima dos nossos contextos de dor e sofrimento. A nossa confissão de confiança vai nos levar a esse lugar mais alto. A oração não muda Deus, mas é capaz de nos transformar. E é sobre isso que se tratam os salmos de lamentação e súplica. Alguns exemplos são os salmos 3, 4 e 5, em que Davi clama a Deus ali em uma situação de profunda aflição e angústia, e os salmos 74 e 79, por exemplo. Assim, salmos um pouco mais depressivos, mas que sempre declaram a fé e a confiança do salmista no agir, né, no livramento do Senhor. Então eles não ficam ali somente curtindo, né, a fossa, como a gente costuma dizer, mas eles reconhecem a dor e depois olham para o Senhor como aquele que pode os livrar.
Em oitavo lugar, nós temos os salmos de natureza, que são muito parecidos, muitas vezes os salmos de louvor ou de ação de graças também se encaixam aqui na categoria de salmos de natureza, porque são aqueles salmos que exaltam as obras da mão de Deus, a criação, né? São canções de louvor, muito inspiradoras e que têm como foco o esplendor, né? A glória, a beleza de Deus revelada ali através da sua criação. Alguns exemplos são o Salmo 8, o Salmo 19, também o Salmo 29. Em nono lugar, nós temos os salmos de penitência ou salmos penitenciais, que contém ali uma confissão de pecado e um reconhecimento da necessidade do perdão divino. E o Salmo 51, escrito pelo próprio Davi, ali depois do seu pecado, depois de ter sido confrontado, depois de se arrepender daquilo que ele tinha feito, se encaixa aqui, talvez seja o melhor exemplo de salmo penitencial. Esses salmos geralmente apresentam 5 elementos: a convicção do pecado, né, o reconhecimento da natureza pecaminosa, arrependimento, né, o desejo de voltar ao início, de fazer diferente, a própria confissão, né, o reconhecimento e a exposição do pecado, e aí finalmente restauração, que é a declaração do poder de Deus para purificar e transformar aquela situação, e a consagração ou reconsagração, né, o restabelecimento do compromisso com o Senhor. E é isso que Davi faz ali no seu Salmo 51. Também o Salmo 32 é um exemplo desse tipo de salmos de penitência. Em 10º lugar, nós temos os salmos imprecatórios, né? A palavra imprecar significa rogar com insistência, suplicar bens ou males contra ou a favor de alguém. Bramir, clamar, implorar, né? Então, um exemplo numa frase seria: imprecava aos céus a vida da mãe, né? Então, clamava, né, de forma intensa, né, insistente. Esses salmos são salmos contendo expressões de justa indignação para com os inimigos de Deus, né? E um chamado para a retribuição rápida do Senhor. Então, assim, eu estou indignado com aquilo que os inimigos de Deus estão fazendo e eu clamo a Deus, né, que traga punição, que traga condenação sobre os inimigos ou também livramento para o povo de Deus daqueles inimigos, né? Que Deus haja para resolver um problema grave, né? Um problema percebido ali individual ou nacionalmente. E finalmente, por último, né, mas não menos importante, nós temos ali os salmos acrósticos. E esses salmos também se encontram em outras categorias, porque basicamente é uma subdivisão feita não por assunto, mas por estrutura, né? Os salmos acrósticos, eles são salmos nos quais cada nova linha, verso ou seção se inicia com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico, né? Então, se fosse em português, a gente começaria com A, né? Adore o Senhor. Aí o versículo 2, B, bendiga o seu nome. Aí o versículo 3, canta em louvores. Versículo 4, Deus é digno de ser louvado. E por aí vai. Mas é claro que essa composição poética em que as letras iniciais, né, em sentido vertical formam o alfabeto, ela acontecia ali no original hebraico. Então, se a gente olha, por exemplo, para o Salmo 119, ele é um salmo acróstico, mas é claro que a gente não percebe isso no texto traduzido para o português. Então, é provável que esse recurso tenha sido utilizado pelos autores dos salmos justamente para facilitar o quê? Né? A memorização desses salmos. Esses salmos não estavam escritos em lugar nenhum, né? Eles eram ali cultivados só com base na tradição oral. Então, esse recurso, né, do acróstico facilitava ali a memorização, né, e a declamação desses salmos por todo o povo, mas não se trata de uma categorização por assunto, né, por tema, e sim por estrutura. Então, a gente poderia dizer que essa classificação do Gunkel, ela tem aí 10 categorias, né, por temática, por assunto, e uma categoria extra ali com relação a essa questão da organização ali por acrósticos, né, por letras do alfabeto, formando ali o salmo de A a Z, digamos assim. Nós já falamos a respeito da estrutura e do significado do livro de Salmos, o seu valor, seus autores, as datas em que foram escritos. Falamos a respeito da música e da poesia hebraica nos Salmos e sobre a classificação dos Salmos.
Vamos então finalizar nossa aula de hoje falando a respeito das menções aos Salmos no Novo Testamento. Por 82 vezes o livro de Salmos ele é citado ali no Novo Testamento, por Jesus, pelos discípulos e por outras figuras do Novo Testamento. Então, a gente falou a respeito do valor profético do livro de Salmos e a gente não pode ignorar a importância realmente profética desse livro que aponta para o Novo Testamento, aponta para a vinda de Jesus, aponta para os eventos que foram narrados posteriormente ali na história de Israel e também eventos que ainda virão a se cumprir, a segunda vinda de Jesus em glória como sendo um deles. Então, a princípio, os salmos foram de fato escritos ali a partir de um contexto imediato e histórico, a expressão dos sentimentos do salmista ali no momento da composição do salmo e os relatos ali poéticos dos feitos de Deus no meio do povo de Israel. Mas a gente não pode realmente ler o livro dos Salmos ignorando ali de que certos salmos, certos versículos revelam um significado mais profundo e que aponta para eventos futuros. Então, embora o Messias não seja mencionado nominalmente, a sua figura ela é prenunciada e muitos autores do Novo Testamento se apropriaram desses versos para confirmar que Jesus é de fato o Messias, o Salvador, enviado por Deus para libertar Israel. Então a gente tem ali, por exemplo, no Novo Testamento, no livro de Mateus, Jesus faz menção aos Salmos, o próprio Mateus, o próprio Satanás, a multidão. No livro de Marcos nós temos também Marcos, Jesus, a multidão. No livro de Lucas, Maria, Zacarias, os discípulos, Satanás mais uma vez, o próprio Jesus, João, Pedro, os cristãos ali no livro de Atos, Lucas, Paulo. Então, a gente poderia olhar ali para muitas dessas referências e ver que Pedro, no livro de 1 Pedro, o próprio Jesus, no livro de Apocalipse, faz menção ao Salmo 2, versículo 9. Então, a gente tem aí, dentro do Novo Testamento, 82 vezes em que os Salmos são trazidos à memória, são relembrados, são confirmados ali no Novo Testamento. Isso nos leva a entender e a compreender o quanto esse livro é importante para nós, como realmente um inário, uma fonte de devoção, de aprofundamento do nosso relacionamento com Deus, mas também essa importância profética que aponta para Jesus e que fecha esse ciclo da vinda do Messias e do desejo de Deus de se relacionar conosco, que é totalmente possibilitado ali através de Jesus. Então, dessa forma, nós finalizamos a nossa aula sobre o livro de Salmos. Convido vocês a ler o texto, a leitura básica da aula de hoje, o olhar de um poeta sobre os Salmos, se debruce sobre esse livro que é tão valioso, tão precioso, e também o próprio material da aula, com todas as tabelas, referências bíblicas e textos aí que amparam os conceitos que nós discutimos aqui hoje. Nos vemos na semana que vem para a nossa quinta e última aula, em que nós vamos falar um pouco a respeito do louvor e da adoração no Novo Testamento e na igreja, ao longo do seu desenvolvimento, finalizando ali para falar um pouco a respeito do louvor e da adoração na igreja hoje, na igreja contemporânea. Então é isso, uma boa noite a todos, que vocês possam realmente descansar nessa noite, absorvendo e meditando em cima de tudo que nós falamos a respeito aqui, e nos vemos na semana que vem para finalizar a nossa disciplina aí falando um pouco a respeito do louvor e da adoração no Novo Testamento, ao longo da história da igreja cristã e nos dias de hoje. Então é isso, uma boa noite a todos e até semana que vem. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz, vamos adorar a Ele.